Perseverando na tribulação é o nosso tema desse mês de abril. Nas Escrituras Sagradas, tribulação, aflição, provação, tentação, são palavras que quase sempre significam a mesma coisa, significa sofrimento. Perseverar na tribulação é perseverar no dia mau, é perseverar em meio à dor, é perseverar em meio ao sofrimento. E quando falamos de sofrimento, é algo que alcança todos os nossos corações, porque ou você já passou por sofrimento, ou você está passando por sofrimento, ou você vai passar por algum tipo de sofrimento na sua caminhada, porque o sofrimento é algo comum a todos nós. O Senhor Jesus nos avisou com todas as letras que no mundo teríamos aflições, mas também nos confortou e nos encorajou, dizendo: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós somos o povo de Deus e o povo de Deus é marcado por sofrimento na sua caminhada. O povo de Deus sofreu já no Egito, quando ainda era um grupo de famílias, ainda se tornando uma nação. Esse mesmo povo sofreu no deserto, sofreu em Canaã, sofreu na Babilônia em exílio, sofreu na Síria. Esse povo sofreu no tempo de Jesus, ele e os seus próprios discípulos, e o próprio mestre desse povo, o rei desse povo, foi crucificado. Tal foi a tribulação a qual ele foi submetido. Quando a igreja nasce, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos uma igreja que passa por constantes lutas, tribulações, perseguições. Do capítulo 4 até o capítulo 11, nós vemos os discípulos sendo perseguidos em praça pública, os discípulos sendo presos por causa do evangelho, sendo acusados pelos líderes religiosos, pelos fariseus, pelo sacerdote, sendo levados diante do Sinédrio, o grande concílio ou conselho dos judeus, conselho religioso daquele tempo. No capítulo 12, nós vemos uma escalada da perseguição contra o povo de Deus, quando agora o imperador Herodes Antipas II, ele resolve prender os apóstolos e ele passa a fio de espada Tiago, irmão de João, e pretende matar também a Pedro, quando o Senhor opera ali um grande livramento. Mas a escalada continua e então Estevão é apedrejado por causa do evangelho, e nós vemos a partir do capítulo 13, Paulo, que era perseguidor, agora se torna pregador do evangelho e se torna perseguido por causa do evangelho, e a jornada missionária de Paulo, a caminhada de Paulo no livro de Atos dos Apóstolos, é uma caminhada marcada por forte tribulação, sofrimentos de diferentes formas. E chegamos no final do livro de Atos e encontramos Paulo preso. Ele está preso agora na capital do império. A escalada do sofrimento e perseguição contra a igreja saiu de Jerusalém e agora alcançou a capital do império, Roma, do império romano. E Paulo está ali porque ele mesmo, como cidadão romano, sendo julgado, e percebia que não era um julgamento imparcial por reis e governadores regionais, ele apela para o Supremo Tribunal de Justiça, ou federal, e apela para Roma, para César. E Paulo vai para César, e a história de Atos termina ali, mas termina com reticência, porque a história continua relatando. E relata que depois de Atos, Paulo foi solto, foi liberto, pregou o evangelho por vários lugares, e enquanto Paulo pregava o evangelho e viajava por vários lugares, o novo imperador assumiu o domínio do império, o imperador chamado Nero. E Nero é considerado por alguns como meio louco. No ano 64, Nero incendiou boa parte de Roma, mais da metade da cidade de Roma, da capital do império, e ele quis jogar a culpa então nos cristãos. E naquele momento então, pela primeira vez, uma grande escalada de perseguição imperial, estatal, teve início contra a igreja cristã. Roma passou a perseguir os cristãos. E nesse primeiro rompante de perseguição, segundo a história, foi quando o apóstolo Pedro foi morto, martirizado. Os 12 apóstolos de Cristo, todos eles tiveram mortes não muito alegres. É provável que todos eles, pelo menos 10 deles, morreram martirizados por causa do evangelho. E um deles foi Pedro, preso
levado em Roma, sentenciado, condenado a ser crucificado, e diz a tradição que Pedro disse que não era digno de morrer como o seu Senhor, e então o crucificaram de cabeça para baixo. Possivelmente no ano 65, 64, 65 da nossa era, pouco tempo depois, agora é a vez do apóstolo Paulo, que é novamente preso, e é levado novamente para Roma, e é novamente julgado. E provavelmente dessa sua cela ele escreve as suas últimas cartas. E quando ele escreve para Timóteo, ele diz que, em outras palavras, a sua sentença já estava assinada e ele apenas esperava o momento da execução. E o momento da execução chegou e, segundo a tradição, Paulo foi decapitado, assim como João Batista teve a sua cabeça cortada do corpo, foi executado em Roma por causa da perseguição contra os cristãos, contra o Evangelho. Passado o período de Nero, houve um leve período, um rápido período de paz, mais ou menos, pouca perseguição, até que lá, no final da primeira década de 80, e década de 80, 90 do primeiro século da era cristã, sobe no império um outro imperador, agora é Domiciano. Esse deflagra uma perseguição ainda mais terrível contra os cristãos, porque ele foi o primeiro dos imperadores a se autodeclarar Deus e a exigir adoração não apenas aos seus deuses, mas à sua pessoa, porque ele se autodeclarou um Deus. E tinha ali no seu império, espalhado por várias partes do seu império, aquele povo chamado cristão, que havia uma determinação no seu coração de adorar somente ao Criador e mais ninguém. E naquele período, dizem os historiadores, que os cristãos foram acusados de serem ateus, porque no politeísmo greco-romano, onde tantos deuses eram adorados, e dentre tantos deuses, o imperador agora passou a ser adorado, os cristãos se recusavam a adorar todos aqueles deuses e ao imperador, adorava somente a um Deus. E adorar somente a um Deus naquela época era ser ateu. Acusados de serem ateus, de ateísmo, eles foram perseguidos duramente e muitos foram martirizados, foram presos, foram torturados. E a história conta que um deles já era um ancião de provavelmente 80 anos de idade, pastor da igreja de Éfeso, e foi preso por causa do Evangelho. E aquele ancião foi enviado para uma penitenciária. E aquela penitenciária não era como as que nós temos hoje, onde tem celas, tem comida, tem refeição, tem carne, tem um suquinho para tomar, toma o sol um momento por dia. Aquela penitenciária era uma ilha. E era uma ilha que não precisava de grades porque não tinha como sair dali a nado. Era vigiada por soldados 24 horas por dia, e os prisioneiros não ficavam ali tomando um sol e comendo um bifezinho todo meio-dia. Os prisioneiros ficavam ali trabalhando, quebrando pedra para construções do Império Romano. Era uma colônia de trabalho forçado. E aquele ancião, servo de Deus, foi enviado para aquela prisão, para aquela ilha, por causa do Evangelho. E na sua avançada idade, talvez com 80 anos, diz a história que a tradição assim conta, que em meio a quebrar pedras e trabalho forçado, havia uma caverna naquela ilha onde ele costumava entrar para ter um momento de descanso e de oração ao Senhor. Não se sabe exatamente quanto tempo que ele ficou, mas segundo a tradição, em um belo dia ele estava naquela caverna em um momento de descanso, de oração, quando então o Senhor se revelou a ele. Aquela revelação que aquele ancião recebeu naquele dia é conhecida como Apocalipse. Estou falando de o apóstolo João, não João Batista, do apóstolo João, preso na colônia penal chamada Patmos. Patmos, uma ilha do mar Adriático, que ficava não muito distante de Éfeso, talvez 100 quilômetros mar adentro do porto mais próximo, do porto de Éfeso, onde João, segundo a história, era pastor daquela igreja. E eu te convido a abrir esta revelação, Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 em diante, para refletirmos na mensagem que o próprio ancião João, segundo a história, o último dos 12 apóstolos, conta-se que ele foi torturado com azeite quente,
antes de ser enviado para a ilha de Pátimos. E ali, entre pedras, quebrando pedras com marreta talvez, ele tem esta revelação que é registrada para a nossa edificação e nosso encorajamento, capítulo 1, versículo 9 em diante, assim diz a palavra de Deus. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreve num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram como brancos, como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Revelação de Jesus Cristo entregue ao ancião João, o apóstolo, o último dos 12, naquele dia, na ilha de Pátimos, onde preso estava por causa do Evangelho. Não sabemos exatamente quanto tempo que João ali estava. O fato é que naquela época não tinha televisão, não tinha jornal, não tinha internet, não tinha WhatsApp, rede social. João estava isolado naquela ilha, não apenas fechado para não fugir, como também restrito de informações. E naquela angústia de alma, certamente pensando sobre como estariam as suas igrejas, em particular a igreja da qual ele era pastor, Éfeso. João em oração, certamente orando ao Senhor, e então o Senhor lhe revela, lhe dá essa revelação, e o detalhe é que quando o Senhor lhe dá esta revelação, as notícias que ele recebe do outro lado, lá do continente, lá de fora da ilha, não eram as notícias mais alviçareiras. Era mais ou menos como se um telão abrisse na frente de João, naquela caverna, e uma voz poderosa dissesse: boa noite, está no ar o jornal angelical. Venho aqui te dar notícias das igrejas da Ásia, lá da Turquia. Vamos começar pela igreja de Éfeso. Opa, era a primeira igreja, a igreja de João, não é? E quando o Senhor fala acerca da igreja de Éfeso, a notícia que o Senhor dá, a mensagem que o Senhor dá para a igreja de Éfeso está no capítulo 2, versículo 2 em diante. O Senhor manda João escrever o seguinte para aquela igreja, para o anjo daquela igreja: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Louvado seja Deus! O povo lá, as ovelhas de João, estava perseverando, mas a mensagem continua. Sei que você não pode suportar os homens maus. Tinha gente mal na igreja de Éfeso. E que os pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. Tinha líderes falsos na igreja de Éfeso, onde João foi pastor. E descobriu que são mentirosos, falsos e mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. A mensagem que João recebe, a notícia que ele recebe da igreja de Éfeso é das suas ovelhas que passam por tribulação. É daquele grupo, daquela igreja
que passa por dificuldades, que passa por sofrimento, que está tentando ser ludibriada por falsos apóstolos, por falsos mestres mentirosos, e que por isso é submetida por provas, é submetida por provação. Mas aquela igreja é enaltecida, porque em meio à provação, em meio à luta, o texto diz que aqueles irmãos não esmorecem e que eles estão perseverando. Apesar de no versículo 4, o Senhor Jesus dizer: eu tenho contra você que abandonaram o primeiro amor. Era uma igreja que estava ali lutando para perseverar e para não esmorecer, mas cujo amor por Cristo estava sendo afetado por aquela tribulação, aquelas lutas que eles passavam. O Senhor continua mandando uma carta, agora a partir do versículo 8, para a igreja de Esmirna. E para a igreja de Esmirna, versículo 9, o Senhor diz: conheço a tribulação. Mais uma igreja que está passando por tribulação. Conheço a tribulação pela qual você está passando e a sua pobreza. Agora, uma igreja que passa por tribulação e por dificuldades talvez econômicas, naquele boom de perseguição imperial contra os cristãos, assomado à perseguição, à pobreza, à limitação possivelmente socioeconômica. E ele diz: embora você seja rico, espiritualmente rico, talvez socioeconomicamente falando pobre, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova. Já estão passando por tribulação, estão lutando contra a pobreza, enfrentando a blasfêmia das pessoas contra eles, e a notícia é: vai piorar ainda. Satanás vai lançar alguns de vocês na prisão e vocês serão colocados em prova e passe por uma tribulação de 10 dias, que não sabemos ao certo o que é, mas o fato é que o cenário dessa igreja é um cenário de forte sofrimento, tribulação. Não para por aí. A partir do versículo 12, o Senhor envia mensagem agora ao anjo da igreja de Pérgamo, outra cidade. Essas 7 igrejas eram igrejas de cidades que estavam na Ásia Menor, que hoje seria o território da Turquia. E para a igreja de Pérgamo ele diz: conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Em Pérgamo tinha sido edificado o primeiro templo na história romana de adoração ao imperador romano. Domiciano, que agora exigia adoração a si mesmo, tinha o primeiro templo dedicado a ele, exatamente na cidade de Pérgamo. E é possível que esse trono de Satanás, que o Senhor se refere, seja aquele templo de adoração ao imperador, lembrando que uma das principais razões certamente era a decisão da igreja de não adorar outros deuses e não adorar o imperador. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé e que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde habita Satanás. Na igreja de Pérgamo, o sofrimento, a tribulação já tinha chegado ao martírio. Antipas, crente em Cristo Jesus, fiel seguidor do Cordeiro, já havia sido martirizado ali por causa do Evangelho, por causa do testemunho do Evangelho. E quando nós lemos acerca então dessas cartas, as mensagens enviadas para essas igrejas, as cartas enviadas a essas igrejas, o que nós vemos é cenário, ora de fraqueza espiritual, ora de pecado incutido no meio daquelas igrejas, ora de perseguição, ora de sofrimento, de tribulação. Era um povo que enfrentava dura perseguição e sofrimento interno. Entretanto, quando chegamos no capítulo 4, há um contraste no cenário. Capítulo 4, depois das cartas enviadas às 7 igrejas, diz assim, versículo 1: depois dessas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu,
e alguém estava sentado no trono. E esse que está sentado no trono, lá no versículo 9, diz que os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor por dentro, não tinha descanso de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. João, enquanto vê, recebe notícias e mensagens enviadas para as igrejas que aqui na terra padecem, para as igrejas que aqui na terra sofrem, para as igrejas que passam por forte tribulação, perseguição, para as igrejas que agora vivem amedrontadas por causa da perseguição do Império Romano, para as igrejas que começam até a fraquejar na fé por causa do sofrimento tão intenso que estão vivendo, para as igrejas que estão inclusive vivendo com a perda por causa da morte de queridos por causa do Evangelho, igrejas que estão passando por forte tribulação. Essas são as mensagens para as igrejas. Mas aí João olha para cima e vê um trono, e no trono o Deus Todo-Poderoso sentado, reinando, governando de maneira absoluta. Esse contraste de Apocalipse deve ser um encorajamento para mim e para você no momento da tribulação. Nós podemos perseverar no dia mau, porque a despeito da tribulação que enfrentamos aqui, a despeito do sofrimento que se abate sobre nós, a despeito da perseguição, a despeito da enfermidade, a despeito da tristeza que enche o nosso coração, a despeito, às vezes, do desnorteio que toma a nossa mente, a despeito da provação e da luta que nós enfrentamos pessoalmente ou em família, é preciso lembrar que acima de nós tem um trono, e nesse trono Deus Todo-Poderoso está sentado e governa. E governa. É difícil compreender como Deus Todo-Poderoso, sentado no trono, permite que na terra a sua igreja passe por tão agudo sofrimento. Mas este é o desenho, este é o cenário. O Senhor está dizendo para João, em outras palavras: o meu povo pode perseverar no dia mau, o meu povo pode ter esperança no meio da tribulação, o meu povo deve continuar caminhando, mesmo quando os pés estão doendo, pode recobrar ânimo quando o coração está abatido, porque eu estou aqui de cima, não estou ausente do sofrimento, e eu estou controlando a história. É assim para a gente hoje, no aqui e agora. Nós podemos encher o nosso coração de ânimo, de esperança, recobrar a nossa força para continuar caminhando no meio do sofrimento, porque nós cremos que o Senhor Deus se assenta no trono e governa de maneira soberana as nossas vidas. E nós sabemos pela teologia bíblica que Deus governa de maneira providente. A sua providência está sobre nós. A providência é o ensino bíblico que diz que Deus, Ele controla das grandes às pequenas coisas da nossa vida. As coisas boas e as coisas ruins. Os momentos de alegria e de sofrimento. Os momentos quando nós achamos que tudo está certo e o momento quando nós achamos que tudo deu errado. Deus controla todas as circunstâncias da nossa vida de uma forma que no final do dia todas as coisas resultam em glórias para Ele e benefícios para o seu povo. O nome disso é providência. Por causa dessa providência, a Bíblia nos mostra Deus transformando a história de José, o caçula de 11, traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos como escravo, revendido como escravo para Potifar, cobiçado pela patroa, caluniado pela patroa, lançado no calabouço de forma injusta, esquecido pelo irmão, pelo amigo de calabouço, pelo colega de prisão, e depois Deus o eleva ao governador do Egito. E quando seus irmãos, depois da morte de Jacó, vão e pedem clemência para ele não vingar, porque o pai tinha morrido e agora ele era poderoso, lá em Gênesis 50, verso 20, ele diz: porque realmente vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem.
esse Deus que se assenta no trono, mesmo vendo o sofrimento do seu povo na terra, no momento certo, no tempo certo, na hora certa, Ele torna cada sofrimento que nós enfrentamos, cada angústia da nossa alma, em algo que seja para benefício de nós mesmos e para a glória dEle. Quando Moisés está relatando a caminhada do povo no deserto, lá em Deuteronômio capítulo 23, ele se lembra daquele episódio de Balaão e Balaque, quando Balaão tenta amaldiçoar o povo de Deus por 3 vezes e não consegue, e lá no versículo 5 do capítulo 23 de Deuteronômio, Moisés diz que Deus transformou a maldição em bênção. Esse Deus que se assenta no trono é aquele que torna o mal em bem e transforma a maldição em bênção. E o mesmo acontece de novo lá no livro de Esté, quando Amã faz aquela artimanha para exterminar o povo de Deus, e no final da história Deus converte e muda aquela situação, e a forca que ele faz para o seu inimigo, ele é enforcado nela, e o povo que deveria ser exterminado é fortalecido. E lá no capítulo 9, versículo 22 de Esté, o texto diz que naquele dia do livramento do povo de Deus, Deus transformou a tristeza em alegria e converteu o pranto em festejo. O nome disso é providência, aquele Deus que se assenta no trono e governa de maneira soberana o universo, e a história das nações, e a história das nossas famílias, e a nossa história pessoal. Aquele é o Deus da providência, que torna o mal em bem, que muda a maldição em bênção, que transforma a tristeza em alegria, e que converte o pranto em festejo, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam o seu nome. Louvado seja o Senhor. Deus se assenta no trono e governa, e por isso nós podemos perseverar em meio à tribulação. Mas o texto de Apocalipse nos mostra não apenas esse Deus assentado no trono e governando os detalhes da sua igreja que passa sofrimento na terra. O texto que nós lemos, do capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, semelhante ao Filho de Homem. E aí descreve, está falando de Jesus ressurreto, poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E no versículo 16 disse que esse Jesus poderoso, na mão direita, ele tinha 7 estrelas. 7 estrelas. E o versículo 20, lá no final do versículo 20, quando por pecados, e por pecado de imoralidade sexual, de idolatria, de outros pecados de imoralidade que marcavam aquelas igrejas, mesmo entre essas igrejas que estavam fraquejando na sua fé e no seu caráter, o Cristo ressurreto, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, estava andando no meio das suas igrejas, dos 7 candelabros. E não apenas andava no meio dos 7 candelabros das suas igrejas, mas o texto diz que ele tinha na sua mão direita os 7 anjos das 7 igrejas. E vamos lembrar que o apóstolo João, na sua avançada idade, talvez em sofrimento,
preso por causa do Evangelho, ele era um dos anjos dessas igrejas. Ele era o anjo da igreja de Éfeso, ele era o pastor da igreja de Éfeso. E o Senhor está confortando o coração de João, dizendo: você está preso na ilha de Pátimo, você está no final da sua vida, você está em sofrimento, talvez queimado por causa do azeite quente com o qual foi torturado, mas eu quero te lembrar nessa caverna que de fato você está na minha mão direita. Na minha mão direita. Isso deve encher o nosso coração de conforto, meu irmão e minha irmã, para perseverarmos no dia mau, para não olharmos para trás diante do sofrimento, para não desistirmos diante da perseguição, para não nos abatermos diante da crítica, para não ficarmos prostrados mesmo quando caímos em pecado, porque mesmo quando nós tropeçamos e caímos, nós não caímos da mão poderosa de Jesus, nós caímos na sua mão, e ele disse: da minha mão ninguém os arrebatará. Ninguém os arrebatará. Foi o próprio Jesus quem nos prometeu, João capítulo 10, versículo 28. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a minha vida, a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Não importa qual seja o tamanho do sofrimento, da tribulação, não importa a angústia da alma, não importa a enfermidade que alcança o seu corpo, a sua família, não importa a força da depressão que sufoca o seu peito, que parece arrebatar o seu fôlego, o sofrimento, a falta de esperança. Creia que o Senhor Deus está sentado no trono, que o Senhor Jesus caminha perto de você e que de fato a sua vida está na sua mão direita e ninguém pode arrebatar a sua vida da mão do Cordeiro Jesus. Por isso nós podemos perseverar em meio à tribulação, não importa quão aguda é a dor, não importa quão grande é o sofrimento, não importa nem se a nossa fé é tão pequena que pensamos às vezes em olhar para trás e, como os irmãos de Éfeso, o nosso amor começa a esfriar. Creia. Não olhe para frente, para as barreiras, para os empecilhos. Não olhe para os desafios que estão na frente. Não olhe também para trás, para o que ficou, o que passou. Olhe para cima. Veja o trono. Veja quem está sentado no trono. O poderoso Senhor Deus, Todo-Poderoso, que governa. Que governa. Feche os olhos e perceba que o Senhor Jesus ressurreto anda ao seu lado. Anda ao seu lado. Ele não está longe, Ele está perto. Ele não te abandona, Ele te acolhe, Ele te compreende, Ele te fortalece, Ele te restaura, Ele te reanima. E se você tropeçar e cair, lembre-se, você não vai cair da mão. Você vai cair na mão daquele que há de te levantar, te reerguer e dizer: continue caminhando, é possível perseverar mesmo em meio à forte tribulação. Quero orar por você. Quero orar por você que passa por dores agudas, sofrimento agudo. Quero orar por você que passa por lutas em casa, na sua família, crises pessoais, e que talvez você veio para esse culto abatido, desanimado. Talvez você está em casa nos assistindo e orando, dizendo: Senhor, fala comigo, me dá um novo fôlego para caminhar. Quero orar por você. Se você está aqui, eu queria que você ficasse em pé. Fique em pé onde você está, eu quero orar por você. Se você está em casa, se coloque diante do Senhor, quero orar por você. Para o Senhor te fortalecer para a caminhada. Nem sempre a nossa oração é para findar o sofrimento. C.S. Lewis, ele dizia que Deus, Ele sussurra no nosso prazer, que Ele fala na nossa consciência, mas Ele grita na nossa dor, porque o sofrimento é o seu megafone. O sofrimento é o megafone de Deus. Talvez Deus esteja permitindo que você passe por tribulação, por lutas, por sofrimento, para fortalecer a sua fé, para te preparar para algo maior, para uma etapa maior, mais ampla, para um relacionamento mais profundo com Ele mesmo. Creia, creia, olhe para cima
veja o trono, veja que alguém está sentado no trono e que Ele governa de forma providente a nossa caminhada. Assim eu oro, Deus. Eu oro para que essa verdade da Sua palavra seja introjetada em nossa alma. Eu oro pelo meu irmão e pela minha irmã que passa por momentos difíceis. Por aqueles que olham para frente, olham para os lados e não vê uma porta aberta, não vê uma janela de escape, não vê uma alternativa. Por não ver alternativa, a angústia toma conta da sua alma, o desespero toma conta do seu coração. Oh Deus, eu oro para que nesta noite o Senhor dê força aos meus irmãos e às minhas irmãs para olharem para cima, para verem o trono. Permita, Deus, permita aquela pessoa que está lá na sua casa assistindo esse culto porque não teve ânimo para vir até o templo, que dê força para olhar para cima, abre os seus olhos para ver o trono daquele que governa, daquele que torna o mal em bem, que transforma a maldição em bênção, que usa todas as coisas para o nosso bem. Eu oro para o Senhor visitar aquele que está fraco com renovo espiritual nessa noite, em nome de Jesus. Aquele cujo amor está esfriando, como os irmãos da igreja de Éfeso. Ó Deus, reacenda o amor pelo Senhor, o amor pela palavra do Senhor, pela igreja do Senhor e pela missão do Senhor. Eu oro, Deus, por aqueles que, como alguns das igrejas de Apocalipse, estavam tomados por armadilhas do diabo e em práticas pecaminosas, caídos em pecado. Eu oro para que nessa noite a mão poderosa do Cordeiro os levante, erga de volta, perdoa os pecados, purifica o coração, santifica a alma e dê força para continuar caminhando em nome de Jesus. Eu oro, Deus, por aqueles irmãos e irmãs tomadas ou tomados por depressão, por síndrome de pânico, aqueles acometidos por esgotamento físico e emocional, que não tem força para trabalhar, que não consegue ter esperança para continuar a jornada, estão abatidos, desanimados, entregues à desesperança, ao autoabandono. Eu oro para que o poder do Espírito do Senhor venha trazer novo ânimo, nova força, restaurar a fé e as emoções em nome de Jesus. Oro, Deus, por aqueles que ainda sofrem a dor da perda, e as feridas estão abertas por causa da perda de entes queridos, e não conseguiu processar o luto, e que a dor continua sendo aguda no coração, ferindo a alma com as lembranças. Eu oro para que essas feridas sejam curadas em nome de Jesus, e que as lembranças sejam apenas boas recordações, que enchem o coração não de abatimento, mas de louvor ao Senhor. Eu oro, Deus, por aqueles que não têm mais esperança nem força, renova a esperança e a força para continuar caminhando, mesmo em meio à tribulação, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar.